Olá, boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso evento de hoje. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Raquel, faço parte aqui do time do VAR Station. Sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, uso óculos. No momento, eu estou usando uma blusa preta e um lenço marrom e estou em um fundo branco. Eu gostaria de apresentar agora a nossa palestrante de hoje. O nome dela é Anete Marum. Ela é nutricionista clínica formada há 21 anos, é especialista, mestre e doutoranda em genômica nutricional pelo Departamento de Fisiologia da Nutrição da Unifesp. E hoje o tema que a gente decidiu trazer é sobre nutrigenética. E a pergunta inicial é: você está preparado para aplicar esta ciência em sua prática clínica? E agora eu vou interromper o meu compartilhamento de tela e a Anete já pode começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vai? É um prazer imenso estar aqui, né, colaborando com a parte da educação, né, ministrando essa aula. Sempre que sou convidada a falar de genética, né, de genômica nutricional, para mim é um imenso prazer, tá? Né, a gente combinou, né, definimos esse título Nutrigenética. Você está preparado para aplicar essa ciência em sua prática clínica? Então, trouxe alguns conceitos. Eu acredito que tenha, dentre as pessoas que estão assistindo, pessoas que já são da área, que entendem, e outras que nem tanto. Então, assim, o que efetivamente, né, eu, como nutricionista clínica, né, que sou, faço, o que a gente tem na nossa prática clínica hoje para usar, né, com o nosso paciente. Eu sou especialista, mestre, faço doutorado, atendo pacientes com a utilização, né, dos dados genéticos há 5 anos, diariamente na minha vida, e sou professora, tanto de graduação quanto de pós-graduação, tá? Eu gosto muito de começar as minhas aulas com esse slide, né? Que a gente fala, né? Nós, profissionais da área da saúde, seja nutricionista, médico, fisioterapeuta, a gente sempre tratou os nossos pacientes baseados na anatomia dele, né? A gente tem como conhecer a anatomia do nosso paciente, né? Por meio de exames de imagem, por exemplo, ultrassonografia. A gente tem como conhecer a fisiologia do nosso paciente por meio de exames bioquímicos, né? Dosagens sanguíneas, para a gente saber como está o funcionamento de alguns órgãos. A gente tem como conhecer o nosso paciente pelo comportamento que ele tem, né? Existem questionários validados, possíveis de serem aplicados, principalmente por psicólogos e psiquiatras, né, onde a gente consegue avaliar o comportamento humano. E já há alguns anos a gente entrou em uma era, né, aonde é possível também tratar esse paciente pelo seu genoma, né? Então, isso é o que a gente chama de nutrição de precisão. Então, isso deixou de ser, né, pesquisa, eu falo que deixou já há muito tempo de ser de filme, né? E entrou sim para dentro dos nossos consultórios, tratar o nosso paciente pelo seu genoma. Então, o DNA, né, conhecido como uma molécula da vida, a gente tem 23 pares de cromossomos que estão compactados dentro do núcleo da célula, e especificamente o que a gente consegue, né, trabalhar dentro da prática clínica são os genes, né? A gente tem como conhecer os polimorfismos genéticos. Um gene é uma fração, né, desse DNA, né, responsável, cada gene tem a sua função. Então, a expressão gênica, né, a função de um gene é codificar uma enzima, um receptor, um transportador ou um hormônio. Então, é isso que é a síntese proteica, né, a capacidade desse gene, né, de acontecer diversos processos e, ao final, acontecer a síntese proteica, que é a construção, né, a codificação de uma enzima, de um receptor, de um transportador e de um hormônio. Vamos ver como isso acontece. Eu vou fazer uma breve introdução para que mais, né, um pouquinho para frente da aula, a gente entre efetivamente e fale um pouco dos genes na prática clínica, tá? Então, assim, a gente tem
Lá no nosso RNA mensageiro, né, por exemplo, os códons, né? Códon é a sequência de 3 bases nucleotídicas. Então, se a gente tem 3 uracilas, a gente constrói um aminoácido fenilalanina. Se a gente tem 2 uracilas e uma adenina, a gente constrói o aminoácido leucina. Né? Então, se a gente está aqui, se eu trouxe para vocês um exemplo de sequência usando uracila, significa que eu estou falando, né, da sequência do RNA mensageiro. Então, como é que esse gene, né, sintetiza, né, codifica uma enzima, um hormônio, um transportador ou um receptor? Então, esse códon, né, codifica, por exemplo, o AUG codificou uma metionina, o segundo códon codificou uma arginina, o terceiro códon codificou um outro aminoácido, o outro códon codificou uma alanina, e esses aminoácidos eles vão se ligando, né, por uma ligação peptídica, até que ao final o último códon conhecido, né, como stop, que é tipicamente o códon AUG, né, acontece a liberação, né, da minha proteína, acontece o fim dessa fase importante que é a tradução. Então, eu tenho um gene A codificando uma proteína A, eu tenho um gene B codificando uma proteína B, e eu tenho um gene C codificando uma proteína C. É claro que isso tudo é muito complexo, né? A gente tem a fase de transcrição, aqui eu mostrei para vocês, né, de uma forma muito rápida, porque a aula, né, de aproximadamente 1 hora, mas para vocês entenderem, né, como acontece essa construção dessa informação da síntese proteica. Então, eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês saberem que o homem ele é muito mais evoluído, né, nos seus sistemas com menos genes. Né? Então, de que forma o corpo humano tem toda essa complexidade com menos genes, por exemplo, que um grão de arroz, que um tomate, que uma galinha? Então, a eficiência dos nossos genes, né, não está na quantidade, e sim na capacidade de produzir essas proteínas, né, essas enzimas, esses hormônios, esses receptores e esses transportadores de forma distinta, né, de forma eficiente, né, construir proteínas eficientes e importantes dentro do nosso metabolismo. Então, a gente relembrando a função de um gene, como é que se constrói uma informação, né? Como se faz uma síntese proteica. Então, como ficam as recomendações nutricionais para a população, né, a partir de agora? O que realmente a gente tem para fazer na nossa prática clínica, né? E aqui eu vou puxar a sardinha para a nutrição, né? Porque eu sou nutricionista. Então, o que nós, nutricionistas, temos de ferramenta, né, na prática clínica? A gente tem como coletar a saliva do nosso paciente, enviar para um laboratório genético, e esse laboratório genético ele vai avaliar polimorfismos de nucleotídeo único. A gente chama de SNP, né? Então, o que seria um SNP? É uma variação na sequência do DNA que afeta somente uma base, né? Então, vamos supor que esse gene 1 é meu, a NET, então, eu tenho a sequência das bases nucleotídicas, e ali onde está pontilhado, eu tenho uma citosina. Então, vamos supor que esse gene 2 é da Raquel, e aí, ali no pontilhado, aonde eu tenho uma citosina, a Raquel tem uma timina, né? Ou seja, alterou, né? Trocou uma única base naquela sequência daquele gene. E aí, isso é o polimorfismo, né? É o SNP. Então, a gente tem aqui, né, em cima, um gene que codificou uma proteína, e a gente tem o gene embaixo, onde trocou a adenina pela guanina, que codificou uma proteína alterada, né, uma proteína diferente, que ela pode ser diferente de diversas formas, em quantidade, né, em
ciência, tá? Então, cada polimorfismo gera um tipo, né, de alteração. Então, como isso acontece? Por exemplo, uma sequência onde a UUA codifica e o CA codifica uma serina. Então, assim, muita gente fala assim para mim, nossa, Nete, mas uma única troca constrói uma informação tão diferente assim? Isso é tão significativo? É, porque, olha só, eu sempre dou esses exemplos para os meus alunos. Tem um cadeado, aonde, para abrir esse cadeado, a senha é 1, 2, 3. Se eu colocar 1, 2, 4, eu não abro o cadeado e eu troquei um número, né? Se vocês forem ligar para mim, o meu telefone é 4458. Se vocês ligarem 459, vocês não ligam a mim. Então, vocês trocaram tanto no cadeado quanto no telefone um único número que também conferiu, né, uma informação diferente. E aí, nos testes genéticos, né, a gente avalia, né, a gente vê o que na nossa prática clínica? Polimorfismos, que eu acabei de explicar para vocês o que eles são, né? E a gente tem como saber, né, se esse polimorfismo, né, se o risco significa risco, risco do que aquele gene está associado. Então, por exemplo, aqui um exemplo de um gene chamado FTO, que é um gene fortemente associado à obesidade. Então, aqui no caso, eu estou falando do risco de desenvolver obesidade. O risco de desenvolver obesidade está presente devido que carrega o alelo A, né? No polimorfismo, onde houve a troca para o alelo, eu tenho um pai, né, que naquele endereço do gene, que a gente chama RS, né, que é o local aonde houve o polimorfismo, a troca, né, da base nucleotídica, TA, e a mãe é TA. A gente tem como vinho do pai um T da mãe e T, duas timinas. Tem como vinho uma adenina do pai e uma da mãe, e vim a menininha de rosa, e vim ter um A da mãe e ter um filho TA. Três filhos, né, podem ser diferentes. Quando carrega o risco do pai e da mãe, que é o caso que aconteceu com a menininha de vestido cor-de-rosa, neste gene, a gente fala que isso, ela carregou o risco de homozigose. Quando traz dado só, como é o menininho de ela, ele trouxe o risco em heterozigose. E o filho de blusa verde não carregou o risco. Risco do quê? Sempre do que aquele gene está associado. Aqui, no caso, eu estou falando de obesidade. Você está falando de um gene que codifica uma enzima que metaboliza a vitamina B9, né? Então, eu preciso entender qual é a função desse gene e o que esse polimorfismo gera no meu metabolismo. Uma eficiência enzimática, uma menor ativação do receptor, né? Confere um risco de desenvolver diabetes, esteatose, obesidade. Então, cada gene tem a sua funcionalidade e o seu risco. E nos laudos, né, que a gente tem na prática clínica, a gente né, encontra as informações dos RS, né, do alelo de risco, se o risco do genótipo do nosso paciente, para ver se é homozigose ou em heterozigose, né? E a gente entende o que isso significa na prática clínica. Então, vamos evoluir um pouco mais colocando em prática clínica, né? Existem dois termos que as pessoas falam muito, que é nutrigenômica e nutrigenética, que às vezes as pessoas usam para a mesma coisa, mas conceitualmente eles têm né, definições diferentes. Quando a gente
a nutrigenética, eu estou falando, eu estou com o laudo genético em mãos, eu estou dos polimorfismos que o meu paciente tem, e o que isso, né, reflete, impacta na absorção do meu paciente, no metabolismo, na utilização, na tolerância, no requerimento nutricional daquele alimento, daquela vitamina, né? Então, o que o polimorfismo impacta é um polimorfismo impactando, né, nesse meu metabolismo nutricional. Quando eu falo de nutrigenômica, eu estou falando da ação dos nutrientes, dos compostos bioativos, né? De cima, vamos dizer, né? Modulando essa expressão gênica, né? A gente tem como trabalhar com diminuir a expressão gênica, né? Ou aumentar a expressão gênica. A gente estuda muito isso, e esses são mecanismos que a gente chama, né, de epigenética. Hoje, na prática clínica, toda vez que vocês ouvirem a palavra nutrigenética, tem que vir à cabeça de vocês a palavra prevenção. Essa é a maior finalidade da nutrigenética hoje. É identificar precocemente os fatores de risco desse paciente para desenvolver doenças e, assim, planejar intervenções nutricionais com o intuito de reduzir, né, esses riscos, seja de desenvolver doenças, seja no metabolismo, né, por exemplo, de uma vitamina, seja entender se o paciente tem uma necessidade maior, né, de determinados nutrientes. Então, sempre tem que vir à cabeça a maior forma de prevenção. Quando a gente fala prevenção, até o momento da genômica, a prevenção era dosagens sanguíneas, né? A gente fazia check-up, exames de sangue, e a gente verificava se esses exames estavam bons ou não. Exames sanguíneos são bioquímicos são maravilhosos, óbvio, né? Só que eles já refletem uma situação instalada. Eles já refletem a deficiência ou o excesso. Eles já representam a não funcionalidade, por exemplo, de um órgão. Então, quando a gente tem um problema renal, quando a gente tem um problema hepático, a gente já vê as enzimas hepáticas alteradas. Um paciente que está desenvolvendo diabetes, a gente já vê a alteração. Eu falo que a verdadeira prevenção vem de você conhecer a sua genética, porque você consegue prever antes das dosagens sanguíneas que isso pode acontecer, né? Não é um diagnóstico, né? É uma predisposição. Hoje a gente tem vários artigos científicos, né? As análises estatísticas associadas com genética se chama odd rate, né? Que é a maioria delas razão de chance daquilo acontecer. Então a gente tem para muitos genes, para doenças que a gente trata hoje em consultório, razões, associação muito forte, razões de chance daquela doença acontecer muito forte. A gente tem, por exemplo, genes relacionados à esteatose hepática que conferem ao indivíduo 17 vezes mais chance de desenvolver isso. Então, assim, como é que realmente eu lido com esse paciente, com essa informação, né? Então, assim, essas razões de chances, essas associações, elas vêm muito dessa pesquisa, né, chamada de WOS, né, que é essa pesquisa de associação. O que essa pesquisa faz, né? Então, eu tenho um grupo de indivíduos, né, que apresenta doença, vou dar um exemplo aqui, diabetes, então eu tenho milhões de pessoas com diabetes e eu tenho milhões de pessoas saudáveis, né? Então, eu vejo a genética de todas elas, e aí eu comparo o que geneticamente eu tenho em comum nessas milhões de pessoas com diabetes que as saudáveis não têm. Opa, 99,9% delas tiveram polimorfismos em tais e tais e tais genes, né? E esse grupo não teve. Então, por associação, hoje, né, a gente já tem muito bem definido os
polimorfismos que têm uma forte associação em diversas populações, tá? E assim se construiu uma tabela, né, onde a gente tem essa pesquisa e esses genes que são catalogados em DWOS, eles têm, né, no site deles. A gente não pode deixar de falar que, especificamente, as doenças que nós, nutricionistas, tratamos em consultório, elas são multifatoriais. Então, a gente tem, sim, a fatia genética, a gente tem a influência do meio ambiente, a gente tem as alterações neurobiológicas, a gente tem a influência da vida intrauterina, né? O epigenótipo influenciando no desenvolvimento, né? Aqui não estou abordando as doenças genéticas, as doenças raras, as doenças que são né, abordadas e tratadas por médicos geneticistas, né? Estou falando da prática clínica dos outros profissionais que a gente lida com polimorfismos genéticos. E aí, tudo isso constrói o fenótipo, né? Então, como hoje o assunto é trazer para vocês a nutrigenética, eu vou abordar a fatia genética dentro dessa multifatoriedade. Sempre dentro, né, de uma patologia, seja ela a obesidade, diabetes, a hipertensão, a esteatose, a gente tem vários polimorfismos associados. A obesidade, né, tem diversos artigos que trazem que pode chegar, somando os polimorfismos de metabolismo, de adipogênese, de termogênese, de comportamento, há 400 genes envolvidos, né, dentro da obesidade. A mesma coisa dentro do diabetes, né? São muitos genes. E aí, normalmente, na prática clínica, né, a gente usa testes genéticos que eles vêm, em média, aí, entre 100 a 200 polimorfismos, e eles trazem os mais fortemente associados, né, às situações importantes, né, dentro do metabolismo do carboidrato, do metabolismo da gordura, né? Porque a gente tem genes relacionados ao controle da inflamação, a gente tem genes relacionados à metilação, a gente tem genes com influência em massa muscular, em cronobiologia, né? Em degradação de neurotransmissores, receptor de neurotransmissores, fígado, tecido adiposo, pâncreas e intestino. Né? Então, tudo isso a gente consegue entender como o meu paciente funciona e o máximo, né, da individualidade dele. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para vocês entenderem, né, o raciocínio da nutrigenética na prática clínica. Então, esse é um receptor, né, TLR4, Toll-like Receptor 4, né? Esse aqui é um artigo científico publicado pela Unicamp, né? Eu gosto muito de trazer as pesquisas brasileiras, né? E você vai ficar bem claro. Então, por exemplo, a Unicamp ela tem um ambulatório de diabetes, aonde eles perceberam que os pacientes diabéticos submetidos a uma mesma terapêutica de boa alimentação e de prática de exercício físico, parte deles respondiam bem no seu controle glicêmico e parte não respondiam bem, mesmo tomando remédio, né? Mesmo usando medicamento. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram em dois grupos. O primeiro grupo eram os pacientes que respondiam bem ao tratamento, né, que era nutricional e de atividade física. E o grupo 2 eram os pacientes altamente resistentes à terapêutica, incluindo terapêutica medicamentosa. Vários parâmetros antropométricos e bioquímicos, né, foram analisados, incluindo análises genéticas, né? E a maior descoberta dessa pesquisa foi o polimorfismo no gene, né, que codifica, né, que cuida do receptor Toll-like Receptor 4. Então, a gente sempre pensa que polimorfismo é associado a uma situação ruim, risco para obesidade, risco para doenças, mas olha só que interessante esse caso.
Esse receptor, ele reduz a atividade do Toll-like receptor 4. Um polimorfismo nesse receptor confere a ele uma menor eficiência. Só que no caso do controle glicêmico, a menor eficiência em receptor inflamatório são os pacientes que controlam melhor sua glicemia. São os pacientes, né, que ativam menos da via NF-κB e que foram aqueles que responderam melhor. Então, aqui, ter um polimorfismo em receptor inflamatório foi muito positivo, né? Os parâmetros foram muito melhores, né, nesse caso. O receptor Toll-like receptor 4 é o principal receptor que controla a atividade do sistema imune, né? A gente tem aqui na figura, né, o receptor. Esse receptor especificamente ele é muito ativado pelos LPS, né, pelos lipopolissacarídeos e pelos ácidos graxos saturados, né? Então, quando a gente tem uma grande quantidade de ácido graxo, de LPS, ativando esse receptor, eu aumento a produção de citocinas, como em destaque TNF, né, e interleucina 6. Então, para ficar mais claro, eu trouxe aqui, né, uma imagem. A gente tem aqui o receptor, o LPS, olha, os ácidos graxos se ligando, a gente ativa toda a cascata, né, inflamatória. A gente tem, olha só, né, chegando a via NF-κB. NF-κB diminui a translocação de GLUT4 para a membrana da célula para captar essa glicose sanguínea, e aí são os pacientes que eu tenho, né, que fazem resistência à insulina e têm a glicemia alta no sangue. Então, né, e foi exatamente esse caso, né, discutido no polimorfismo, né, de TLR4. Então, essa é uma informação muito importante, porque a gente consegue entender por que para alguns indivíduos é mais difícil. Por que tem determinados pacientes que a gente faz orientação e vão muito bem, obrigado, e outros não, né? Então, evoluindo um pouco esse raciocínio de inflamação, hoje a gente tem um dos principais nutrientes, né, discutidos para inflamação, o ômega 3. Então, a gente tem polimorfismos em citocinas inflamatórias, como interleucina 6 e TNF. Então, existe sim indivíduos que têm uma capacidade, né, de liberar mais dessas citocinas, seja em repouso ou, por exemplo, após praticar exercício físico. E a gente tem um dos genes que metaboliza ômega 3, é o gene FADS1, né? Ele codifica uma enzima chamada 5-delta-desaturase, que essa enzima ela é muito importante nesse metabolismo de ômega 3. Quem tem polimorfismo em FADS1, né, principalmente em homozigose, tem 45% a menos de eficiência, né, nessa enzima. Eu gosto muito de trazer essa figura da Nature, publicada em 2018, onde ela traz essa rota, né, de inflamação, e ela traz, eu coloquei num quadrinho vermelho, as predisposições genéticas, né, os polimorfismos, principalmente em interleucina 6 e em outras interleucinas, como sendo influentes, sim, né, no desenvolvimento dessa inflamação. O caso de hoje, eu trouxe muito exemplo, né, de obesidade, de diabetes. A gente tem, né, no paciente obeso acontecendo a hiperplasia dos adipócitos. Essa hiperplasia, por si só, né, acontece a infiltração dos macrófagos, né, nesse tecido adiposo. E aí começa a acontecer a liberação de interleucina 6 e TNF. Então, é por isso que o tecido adiposo é considerado, né, um tecido inflamatório. E quando a gente tem o diabetes, a gente tem né, a glicemia, a gente tem a glicação de proteínas, e essa glicação, né, as proteínas sendo inativadas, acontece a produção, né, de estresse oxidativo. Então, a gente tem genes que controlam a interleucina 6, o TNF,
E a gente tem genes, se a gente for pensar que todo esse mecanismo que eu falei para vocês, que acontece no paciente com doença crônica, né, não transmissível, ele depende de um mecanismo de ação antioxidante, de detoxificação, né, para ser compensatório nesse estresse oxidativo. Então, a gente tem, como a gente vai ver, genes que conferem também a esse paciente uma menor eficiência, né, no combate desse estresse oxidativo que acontece dentro das doenças crônicas. Então, o ácido, né, o ômega 3, ele tem uma ação de prevenção de doenças cardiovasculares, de controle de processo inflamatório. Esse é um gene fundamental dentro do processo inflamatório, porque ele codifica essa enzima que eu falei para vocês, né? Que é a 5-delta-desaturase. A gente tem outros genes, a gente tem ali, ó, do ladinho, o ELOVE, que é super importante também no metabolismo do ômega 3. A gente tem o FADS2, que é um gene, né, que codifica a enzima 6-delta-desaturase. Então, para tudo isso, para cada enzima necessária, existe um gene produzindo isso. E a gente consegue saber hoje na prática clínica se o meu paciente tem eficiência ou não nesse processo, né? E como eu posso ajudá-lo. Então, esse é um artigo que eu gosto muito, porque ele traz essa discussão, né, da ação do polimorfismo em FADS1 e FADS2, né, levando ao indivíduo a um maior risco cardiovascular, eczemas, asma, maior, né, declínio cognitivo. Então, isso é necessário uma nutrição personalizada, uma adequação nas proporções entre ômega 3 e ômega 6. Né? Então, esse artigo ele traz que, por exemplo, são pacientes que têm bons resultados com uma suplementação, por exemplo, de DHA, né? E a gente tem que, para a balancinha, a proporção entre ômega 3 e ômega 6, né? Aumentar a oferta de ômega 3 e orientar esse paciente a diminuir bem o seu consumo de ômega 6, né? Então, esses artigos, eles discutem isso, que não é só a suplementação de ômega 3, mas que é necessário também diminuir o ômega 6. Eu tabulei dos meus pacientes, né, até 2018, 138 dos meus pacientes, 65% deles tinha polimorfismo em FADS1, né? Então, e outros polimorfismos associados a esse controle inflamatório. Então, eles eram pacientes que tinham realmente, né, esse potencial. E aí a gente tem que cruzar essa informação, né, com os dados clínicos. Eu apresentei, né, esse trabalho, né, dessa relação desse polimorfismo com o metabolismo de ômega 3 e 6 em um congresso. Então, a gente sabe que portadores do alelo C, né, do polimorfismo em FADS1, que consumiam altas quantidades de ômega 6, são os pacientes que têm baixa concentração de HDL, têm altas concentrações de colesterol da fração LDL, tem mais colesterol total. Então, quando eu tenho um FADS menos eficiente, com altos níveis de ômega 3, eu tenho um maior desequilíbrio, e aí eu tenho um potencial inflamatório maior e um paciente que tem, né, mais riscos de doenças cardiovasculares. Quando a gente pensa em obesidade, em diabetes, a gente tem que pensar também na capacidade desse indivíduo no seu processo de detoxificação, né? Na capacidade desse fígado de lidar com os xenobióticos que a gente come, que a gente inala, os remédios que a gente toma, né? Então, a gente tem genes relacionados à fase 1 do processo de detoxificação e a gente tem genes relacionados à fase 2 do processo de detoxificação. Então, normalmente, pacientes obesos, eles têm acúmulo, né? Eles têm esteatose hepática. Já confere, sim, uma menor eficiência no processo de detoxificação. Quando a gente associa isso com
polimorfismos genéticos, a gente consegue entender o tamanho da dificuldade desse paciente, né, em eliminar, né, todas essas toxinas que ficam, sim, acumuladas, né, no seu tecido adiposo. Então, os genes, os polimorfismos mais estudados são da família, né, do citocromo P450, né, essas enzimas, né, as CYPs que a gente fala. A gente tem o gene EPHX1, né, o polimorfismo na epóxito-hidrolase, que desempenha um papel importante, né, nessa ativação de produtos tóxicos. A gente tem como identificar deleção nas glutationas, né, que são responsáveis muito também nesse processo de detoxificação. E a gente tem hoje compostos bioativos sendo muito estudados para favorecer esse processo de detoxificação. É óbvio que esse paciente tem que ser orientado a diminuir a sua exposição, né, a essas toxinas, mas a gente também, então, ou seja, a gente fecha a torneira, né, diminui e tenta ajudar, né, vamos dizer assim, na eliminação. Tá? Então, quando a gente tem um processo de detoxificação menos eficiente, a gente tem um acúmulo de gordura, a gente tem riscos de doenças metabólicas, está associado com o desenvolvimento de câncer, a gente tem uma fadiga física e mental. E quando a gente pensa que esse mecanismo, né, de estresse oxidativo, né, de processo de detoxificação, ele é super dependente de enzimas antioxidantes, a gente também tem polimorfismos genéticos que interferem na resposta, na capacidade antioxidante do meu paciente. Né? Os mais famosos são SOD, né, CAT e GPX. SOD de superóxido dismutase, CAT de catalase e GPX de glutationa peroxidase. Enzimas antioxidantes fundamentais na nossa defesa, né? Na proteção das nossas células. Esse é um artigo brasileiro feito pela USP, né, onde comparou, né, 37 mulheres obesas, né, algumas com polimorfismo no gene GPX, e aí elas foram suplementadas por 8 semanas com uma unidade de castanha do Pará. O gene GPX ele é muito dependente de selênio para favorecer a sua expressão. Então, uma única unidade de castanha do Pará, né, nos pacientes, nessas mulheres polimórficas, a gente aumentou selênio no plasma, até aí ok. O principal, eu aumentei selênio eritrocitário e eu aumentei a atividade de GPX. Então, a gente não está nem falando de uma suplementação super, hiper, mega mirabolante, né? A gente está falando de todo paciente que tem polimorfismo em GPX, a gente ter essa atenção, por exemplo, para o selênio. Mas tem vários compostos aqui, sulforafanos, curcumina, quercetina, resveratrol, sendo muito estudados, né, no aumento da expressão desses genes. A gente tem aqui vários compostos bioativos, né, diminuindo a expressão de NF-κB, aumentando a expressão de vias antioxidantes, como, por exemplo, NRF2. Mais um polimorfismo para vocês conhecerem, por exemplo, né, o gene TCF7L2, o mais fortemente associado com o desenvolvimento de diabetes tipo 2, né? Então, ele é expresso em diversos órgãos, mas o mais importante, né, é dentro da expressão do pâncreas. Ele controla toda a expressão, né, de genes que regulam todo o processamento da insulina. Então, quando eu tenho uma menor eficiência nesse fator de transcrição, nesse gene, é onde o meu indivíduo, quando eu olho um paciente com polimorfismo em TCF7L2, que é TT, isso confere a ele um risco muito alto de desenvolver, né, diabetes tipo 2. E a gente tem, e quando a gente fala em diabetes tipo 2,
muitas pessoas associam logo assim, eu tenho que fazer uma super, hiper, mega low carb restrita, né? Tirar o carboidrato dos pacientes. É óbvio que os carboidratos simples devem ser retirados, mas esse artigo, que foi o primeiro artigo de intervenção, né, com foco no gene, ele foi feito com mais de 7.000 pacientes. A melhor resposta para a modulação desse gene, desse polimorfismo, foi com uma dieta de padrão mediterrâneo. Então, pacientes com genótipo TT, né, para esse gene, eles apresentaram, com a dieta do padrão mediterrâneo, uma melhora maior na sua glicemia, no seu colesterol, no LDL, em redução, né, de risco de infarto, tá? Vou trazer mais um gene para vocês aqui conhecerem, o FABP2, né? Proteína transportadora de ácidos graxos, né? Então, pacientes que têm esse polimorfismo, né, são pacientes que têm maiores valores de ácidos graxos circulantes no sérico, né? Redução na sensibilidade à insulina, ou seja, são pacientes que têm uma maior propensão à dislipidemia. Então, esse gene FABP2, né, ele codifica, né, uma proteína transportadora de ácidos graxos 2. Então, é como se ele conferisse à pessoa uma capacidade de absorver mais gordura, né? Eles constituem uma família de proteína que se ligam aos ácidos graxos e aí favorecem esse transporte, esse metabolismo, esse armazenamento. Então, quando as pessoas falam hoje, mas comer muita gordura não é isso que causa dislipidemia, tá? Em pacientes, por exemplo, com risco genético de dislipidemia, com alteração em FABP2, com alteração nas apolipoproteínas, sim. A gente tem que controlar, eles têm um limite, né, de gordura saturada. E a gente tem vários artigos de intervenção mostrando isso, né? Que pacientes que recebem uma dieta rica em gordura saturada e são polimórficos, né, eles têm mais colesterol, LDL, triglicérides e menor HDL. Quando comparados dieta rica em saturado, dieta rica em mono, dieta rica em carboidrato, os polimórficos em FABP2, por exemplo, responderam pior na dieta com excesso de gordura saturada, né? Então, sempre quando a gente usa até 7% de gordura saturada, né, eles respondem melhor, ou seja, um pouco abaixo do valor recomendado de forma geral, que são 10%, né, de gordura saturada ao dia. A gente tem aqui, por exemplo, eu trouxe um pedacinho, né, um pequenininho, uma placa genética de um paciente A, de um paciente B e de um paciente C. O paciente A, por exemplo, ele trouxe todos os polimorfismos genéticos, né, de genes relacionados à obesidade, desenvolvimento de diabetes por secreção de insulina, absorve mais gordura. O paciente B, ele trouxe metade. E o paciente C, ele não trouxe nenhum polimorfismo. Os três podem ser obesos, diabéticos e ter esteatose hepática, só que certamente o paciente A vai evoluir mais rápido para isso e vai ser aquele que vai ter mais difícil resposta nas terapêuticas. Aquele que tem, eu costumo falar assim, que esse paciente A é aquele assim, enquanto o paciente C se dedica X à sua saúde, o paciente A é aquele que tem que se dedicar 2x ou 3x para manter seu peso e para ter seus parâmetros bioquímicos alterados. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o metabolismo, né, um SNP, um polimorfismo, ele pode se impactar na resposta nossa terapêutica, né? Desde a ação de receptores, processo inflamatório, secreção de insulina e absorção intestinal. Por trás de cada prescrição que a gente faz de macronutriente, de uma vitamina, de ômega 3, a gente tem que pensar que tem um gene que pode ser menos
eu gosto dessa frase, né? Menos eficiente e precisar mais da nossa ajuda, né? Hoje a gente estuda muito, estou quase finalizando, tá, pessoal? Os mecanismos epigenéticos, né, que é a alteração, né, da expressão desses genes, de tudo que a gente falou aqui. A gente tem, por isso o slogan genética não é destino, né, porque a gente tem como ajudar esses genes na sua funcionalidade. Os mecanismos mais estudados hoje é metilação do DNA, modificação das histonas e os microRNAs, né? A gente tem a metilação sendo um grupo metil se ligando à citosina do gene, né? E aí a gente não altera a sequência genética, mas a gente consegue, né, alterar a expressão desse gene. Eu gosto muito desse artigo científico publicado pela revista Cell, onde ele compara os mecanismos epigenéticos com o conto de fadas João e Maria. Então, eu tenho a figura A, João e Maria passeando na floresta, né? A figura B, eles soltando as migalhas de pão, que seriam, né, representada por essas bolinhas verdes, que é a metilação. A figura C, né? O meio ambiente, que é o pássaro, retirando essas marcas epigenéticas, e na figura D, quando o meio ambiente não retira essas marcas epigenéticas, ou seja, essas marcas elas são reversíveis, né? A gente tem também sendo muito estudadas modificações das histonas, né? As histonas elas compactam, né, esse DNA, né, todas essas estruturas dentro do núcleo da célula. Então, existem hoje compostos bioativos que alteram essa compactação, e isso influencia, né, na expressão dos genes. A gente tem vários mecanismos estudados de modificação, né, de histona, mas o mais comum é quando se liga um grupo, né, acetila na cauda da histona. Hoje também é muito estudada a presença de microRNAs. Acredita-se que os microRNAs regulem cerca de 1/3 da expressão gênica, e a gente também tem nutrição influenciando, né, nos microRNAs. Então, a gente tem a expressão gênica mediada por diversos, né, estímulos. A gente tem vitaminas, minerais, compostos bioativos ativando fatores de transcrição, né? Alterando concentrações de substratos intermediários em rotas metabólicas importantes e influenciando tanto positivamente ou negativamente sobre as rotas de sinalização. A gente tem a metilação, né, sendo mais associada, né, a diminuir, né, entre aspas, né, a palavra que as pessoas mais usam é silenciar, né? Eu gosto de colocar entre aspas, porque não é bem assim, mas é diminuir a expressão dos genes, né? E quando a gente pensa que o principal doador de grupo metil para o nosso corpo, que é aquele CH3, né? É o ácido fólico, né? É por meio do complexo B. Esses nutrientes, esses compostos bioativos, né, eles podem, né, interferir, influenciar na expressão dos genes de uma forma direta ou indireta, ou se ligando a fatores de transcrição, né, lá na fase de transcrição, né, inibindo ou ativando, ou se ligando a receptores diretamente da membrana, né? Então, alguns compostos fazem isso, isso é suficiente para que a gente tenha uma resposta na expressão genética diferente. A gente tem vários compostos dietéticos hoje sendo altamente estudados, né, como responsáveis por modificar, né, as histonas e assim a expressão dos nossos genes, polifenóis, selênio, genisteína, licopeno e principalmente o complexo B.
Quando a gente pensa em expressão genética, tá? Vários artigos nos trazem que é óbvio que a alimentação é altamente estudada, mas a gente tem também o estresse, o sono, a atividade física, a fé, o amor, muita coisa, né, interferindo dentro desse processo tão bonito que é a expressão gênica. Não posso deixar, né, de trazer o tópico microbiota. Então, esse artigo publicado, né, em novembro de 2020, ele está sensacional, porque ele discute muito essa simbiose entre os nossos genes influenciando na nossa microbiota e os metabólitos da nossa microbiota influenciando na expressão dos nossos genes, né? Existem os dois lados acontecendo. E esse artigo ele descreve todos os mecanismos de que isso é possível de uma forma muito bacana, né? Então, esse artigo também traz, né, a microbiota intestinal afetando a expressão, né, dos nossos genes, tá? E esse artigo publicado pela Nature em novembro de 2020, né, ele traz, né, que esses processos epigenéticos são muito mais complexos. A gente já sabia que cada tecido tem seu padrão epigenético, né? Mas esse artigo ele traz que cada célula, mesmo as células de mesma função, são capazes de ter um padrão diferente, né, de mecanismo epigenético. E essa variabilidade conversa e modifica a expressão, né, dos nossos genes, tá? Por esse motivo, por essas questões mais estudadas relacionadas à epigenética, é que a gente fala que genética não é destino, né? A gente precisa ter a ação do meio ambiente associado com a genética para construir, né, esse fenótipo. A genética isoladamente ela não explica a diferença entre os indivíduos, né? Então as pesquisas começaram em plantas e aí evoluíram para gêmeos monozigóticos, né? Que dependendo do treinamento a que são submetidos e a alimentação, eles têm respostas, né, diferentes. Nós não podemos modificar o nosso DNA, mas a gente pode modular a sua expressão através, né, da dieta, da atividade física, dos nossos pensamentos, do nosso padrão de sono, né? E isso é que é a epigenética, tá? Eu costumo dizer que é aqui que a mágica acontece, né? A gente tem que começar a pensar numa nutrição chegando até o núcleo da célula, que é esse cor-de-rosa, né? Onde está o maestro da orquestra, eu falo, o diretor, né, da peça de teatro, que são, né, os nossos genes. E eu gosto sempre de terminar as minhas aulas falando sobre essa árvore da vida, que é assim hoje que eu vejo a saúde, o desenvolvimento da saúde ou o desenvolvimento da doença. A gente tem aí as questões psicossociais, né? Exercícios, traumas, dieta, nutrientes, ar, água, xenobióticos, radiação, tudo isso influenciando nas nossas predisposições genéticas e assim a gente, né, construindo, né, os nossos sistemas saudáveis, né, ou não, mediante ao que a gente se expõe. Não podemos deixar de citar que a genômica nutricional é uma ferramenta maravilhosa, mas que deve ser uma peça, né, dentro de um contexto. Então, hoje, a gente tem que encaixar essa peça nesse quebra-cabeça, né, e associar com os outros parâmetros para ter uma conduta mais assertiva com o nosso paciente. E agradeço, dei uma corridinha aqui no final para não extrapolar o horário, que eu sei que a maioria das pessoas devem ter estudado, trabalhado, né? E aí chega ao final do dia e ainda vem para assistir a aula e nos prestigiar. Obrigada. Se alguém quiser abrir o vídeo, né, ou o microfone e falar comigo, fazer uma pergunta específica da minha prática clínica ou alguma coisa assim, estou aqui. Muito obrigada, Nath, pela excelente apresentação. É muito interessante, né, ver o quanto está tudo interligado, essa relação aí que você colocou no final
Faz muito sentido e eu agradeço mesmo pela aula, né, por ser tão didática, por ter trazido esse conteúdo para a gente. Bom, como a Anete comentou aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode habilitar me informar que eu habilito aqui o áudio ou comentar aqui no chat mesmo. A Estela comentou aqui: parabéns, muito boa a sua aula. Uma dúvida: normalmente os SNPs de UAS são de tamanho de efeito pequeno para o fenótipo. Qual é a variância explicada pelos SNPs avaliados na nutrigenética? Então, é assim, Estela, o que hoje os laboratórios fazem, genéticos, de uma forma muito inteligente, né, é trabalhar com algoritmos, né? Um único SNP dentro da obesidade, ele até tem, né, vamos dizer, a sua significância, mas ele sozinho realmente não vai desenvolver. Então, os laboratórios, eles constroem algoritmos, eles pegam os genes, vou dar um exemplo da obesidade, tá? Os genes de maior associação constroem um algoritmo para te dizer se a sua predisposição, tem alguns que falam em baixa, média ou alta, ou trazem isso em porcentagem, né? Analisando a quantidade de variação de SNP que você tem, né, para aquele assunto. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? O que a gente sabe hoje em relação ao tamanho do efeito, né, no fenótipo é que, dependendo desse algoritmo, dependendo da quantidade de polimorfismo que você tem, por exemplo, na obesidade, tem artigos científicos que variam normalmente de 20% a 40%, o peso da genética, né, dentro do fenótipo obesidade. Então, se a gente tem menos polimorfismos, a gente tem um menor efeito. Se a gente tem mais, a gente pode chegar a uma influência aí de 40%, né, dentro desse peso. Então, eu penso assim, 40% sozinho não é suficiente, tem os 60%, né, das escolhas do paciente. Só que você ter 40% a seu favor ajuda muito, né? Agora, as pessoas que não têm esses, vamos dizer, esses 40% a seu favor, são aquelas que eu dei no meu exemplo, que lutam mais, né? Aquela que tem mais dificuldade, aquele porque existe essa variação, né? Existem pessoas realmente que comem menos, tem algoritmos genéticos que chegam a conferir a pessoa ter 30% menos de termogênese, por exemplo, né? 30% menos de gasto calórico. Então, é aquela que tem que comer menos, entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim que a gente enxerga. Testes, né, menores, a gente não pode levar em consideração um único gene, porque realmente não vai ter esse efeito. Muito obrigada pela resposta. A Estela ela comentou aqui, mas os testes comerciais avaliam poucos SNPs? Já vi nutricionista reclamando de diferentes resultados. Ai, Estela, tem teste, aí é que a gente tem que entrar, né, para educar as pessoas aí, né? Então tem teste realmente que avalia muito pouco, né, para afirmar essa predisposição. Então, por exemplo, tem alguns genes, falando de esteatose hepática, que quando você analisa três, né, tem genes que tem um gene que chama PNPLA3 e mais outros dois, que eles estão até no guideline, né, de esteatose hepática. E eles são três, tá? Então, depende do assunto. Então, especificamente falando em risco de esteatose hepática, até indivíduos magros, com risco disso cursar para cirrose né, casos mais graves com necessidade de transplante, são três que eles trazem guideline e eles sozinhos conferem 17 vezes mais chance, né, disso acontecer. Então, depende muito do assunto e depende muito do gene, né? Tem alguns que têm realmente uma forte associação e um odds rate maior.
Então, tem testes comerciais que avaliam um pouco, sim, e isso já aconteceu comigo. Tem diferentes resultados, porque também já aconteceu comigo. A gente tem que escolher hoje laboratórios idôneos, certificados, né, no mercado, né, que tenha um histórico, né, ético, um suporte ao profissional. Então, isso realmente é complicado. Obrigada pela resposta. A gente teve mais uma pergunta aqui, que foi do Warley. Ele comentou quanto à aplicação, como aplicar esse conhecimento. E quando fazer um pedido de exame nutrigenético, deve-se escolher os SNPs ou vai de acordo com o que o laboratório pode oferecer? Depois ele comentou assim que acho que já foi respondido. Warley, é assim, ó, se a gente for escolher os SNPs, né? Então, por exemplo, alguns laboratórios fazem conforme, eu quero o gene que codifica a lactase, né? Eles fazem, né? Aí é um gene, eu quero o MTHFR, é um gene, mas para analisar um gene custa caro. Então, é por isso que os laboratórios genéticos trabalham eles fazem um compilado, porque fica mais barato. Então, se você vai pagar um gene R$ 500 para o laboratório, você paga 1.000 por 150, entende? Então, quando a gente pensa em custo-benefício, acaba o compilado que os laboratórios genéticos fazem sendo mais interessante na balança custo, né, benefício, tá? É o que o laboratório oferece, fica mais barato e a gente tem bons testes, né, que é esse pacote, né, que eles fazem, tá? Quanto à aplicação, como aplicar este conhecimento, tem que estudar os genes, né? Eu sou nutricionista lá, né? Esse ano faço 22 anos, sempre dedicados à área clínica. Então, quando eu comecei a aplicar isso há 5 anos na minha prática clínica, eu já estava formada há 17 anos e eu não lembrava, mas nem fazia ideia, não lembrava mais genética, polimorfismo. Eu tive que voltar para a genética básica mesmo, né? E entender, quando eu entendo o que a síntese proteica, onde o gene influencia, eu consigo saber como eu ajudo o meu paciente na minha prática clínica. É isso. Mas é uma ciência que está em construção. Há 5 anos atrás, eu não tinha nenhuma amiga para discutir. Eu fiz faculdade na São Camilo, em São Paulo, eu tenho meu grupo no WhatsApp que tem 60, ninguém trabalhava com isso. Não tinha curso, né? Mal tinha livro. Então, esses últimos 5 anos foram muito bonitos de ver, né? A evolução, né, disso tudo, no valor, na acessibilidade, no número de publicações, porque isso, acima de tudo, né? A gente deixou de fazer pesquisa de associação para começar a fazer pesquisa de intervenção, né? Então, a gente vai juntos ainda aí um bom caminho, tá? Para quem gostar dessa área, eu vou colocar aqui, ó, o meu Instagram, porque lá no meu Instagram, basicamente, eu falo quase que só de genética, tá? Então, eu tenho Rios, IGTV, faço cursos, eu coordeno uma pós-graduação, então eu tenho, né, para quem gosta, se quiser pode me chamar e falar comigo lá. Excelente, muito obrigada, Nete. A Arley comentou aqui, tomara que seja um crescente na área clínica, com certeza. E fico muito feliz mesmo de saber que tem tantas pessoas interessadas. Obrigada, pessoal, que ficou até aqui. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até.